Queridos, nós estamos começando hoje uma série muito importante, que é a série Votos. E essa série nós preparamos primeiro para você que é solteiro, para que você possa receber todos os recursos necessários enquanto você se prepara para esse grande dia que é o casamento. Isso aí. O anjo, como diz a pastora Eliane, o anjo está ouvindo e anotando quem disse amém. Mas a gente também sabe, né, que às vezes a gente começa o casamento como um sonho e eventualmente o casamento se torna para algumas pessoas um fardo, um pesadelo, uma luta, uma dificuldade. A gente sabe que hoje o casamento para algumas pessoas não tem sido algo fácil. Talvez você está aqui hoje à noite passando por momentos difíceis no seu casamento, tentando se levantar, tentando recuperar talvez um relacionamento que se desgastou. E para você essas vão ser ferramentas muito necessárias. Quando você lê algumas estatísticas a respeito do casamento, você vai ver que muitos casamentos não chegam a alcançar o resultado final. Na verdade, algumas pesquisas dizem que 50% dos casamentos fracassam. E se você soubesse que você ia entrar num empreendimento cujo 50% da possibilidade desse empreendimento fracassar, eu imagino que você se prepararia melhor, que você estudaria, que você veria as possibilidades. Imagine que se, por exemplo, a gente dissesse que 50% das pessoas que entram num carro morrem de acidente. Quando você entrasse no carro, você colocaria um capacete, você vestiria uma armadura, você só iria de carro em últimas circunstâncias, você se prepararia para aquele evento. Isso nós estamos falando que o casamento, para algumas pessoas, ou pelo menos para 50% das pessoas que entram no casamento, ele não se completa, a gente se prepararia melhor. Há tempos atrás eu estava lendo um livro que uma pessoa dizia assim: olha, para uma carreira profissional, as pessoas às vezes gastam 11, 15, 20 anos estudando para desempenhar uma carreira profissional, que às vezes quando elas terminam a faculdade ou os estudos, elas desistem e fazem outra coisa. E para o empreendimento que a Bíblia diz que é para toda a vida, é para que até a morte nos separe, às vezes nós não nos preparamos da mesma maneira. Inclusive, às vezes como pastor eu vejo que alguns jovens, nós oferecemos aqui o curso pré-matrimonial, alguns inclusive às vezes fazem aquilo como, bom, é uma obrigação da igreja, então eu preciso cumprir esse requisito, sem se atentar que eles estão se preparando para o empreendimento mais importante, mais tremendo na vida de um homem e de uma mulher, e muitas vezes as pessoas deixam de fazer isso. É por isso que nesse mês de maio nós estamos nos dedicando à família, especialmente nós estamos nos dedicando para essa série, os votos dos casamentos. Eu não sei quantos de vocês ultimamente já estiveram no casamento. Você, pelo menos esse ano, você foi num casamento. Você foi. Alguns de vocês aqui. Quantos aqui são casados? Quantos lembram do dia do seu casamento? Você ainda lembra do dia do seu casamento? No dia do seu casamento você fez votos. E esses votos, eu não sei se vocês estão lembrados deles, através desses votos vocês se comprometeram um ao outro, principalmente a serem fiéis. Ali nos votos vocês disseram: será na doença, na saúde, será na alegria, na tristeza, será na riqueza e na pobreza. E vocês fizeram isso porque o casamento, ele não é um contrato, a gente vai falar disso durante essa série. O casamento não é um acordo, o casamento é uma aliança, ele é um pacto, e um pacto envolve votos. Agora, o que são votos? Votos, especialmente no casamento, são compromissos e promessas irrevogáveis, que são feitas entre o casal na cerimônia. Votos também podem ser, além desses compromissos irrevogáveis, votos podem ser e devem ser posicionamentos que nós tomamos durante a vida. Como eu disse, muitos casais hoje em dia estão sofrendo, e pode ser que você até chegou essa noite aqui nessas circunstâncias. Mas eu quero te dizer que o projeto de Deus para o casamento
sempre foi bom. A boa notícia que eu tenho para você é que o casamento não precisa ser um desastre, o casamento não precisa ser uma luta, o casamento não precisa ser uma dificuldade, porque esse não é o plano de Deus. Na verdade, eu gostaria que vocês pudessem, todos que estão aqui, viver o casamento que eu vivo. 35 anos, eu e a Eliane somos casados há 35 anos. Se você tivesse encontrado uma mulher que nem a minha, você seria o homem mais feliz da terra. Com certeza seria. Se você tivesse encontrado um marido como eu, você seria a pessoa mais paciente da terra. E Deus teria desenvolvido essa graça na sua vida. Na verdade, nos 10 primeiros anos de casamento, eu e Eliane nunca brigamos nos 10 primeiros anos de casamento. A gente não descobriu o que era briga. Vocês me olham como tipo assim, vai vir uma piada aí. Não era piada, é verdade. Depois também a gente brigou, tudo que a gente faltou, a gente já brigou. Mas nos 10 primeiros anos a gente nem experimentou o que é isso. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Desde a criação, desde o primeiro casal, Deus tinha um plano perfeito para o casamento. O plano de Deus, em toda a sua palavra, Ele diz: o meu plano para você é um plano de bem e não de mal. O meu plano é para dar a você um futuro e uma esperança. Nós lemos na palavra de Deus que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Todo aquele que transforma a sua vida pela renovação do seu entendimento, ele experimenta a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. E isso não é apenas para a nossa vida individual, não é apenas para a nossa vida espiritual, isso é também para o seu casamento. E a primeira vez que a Bíblia relatou um casamento, está descrito lá em Gênesis 2, dos versículos 24 e 25. Pode abrir a tua Bíblia comigo? Vá lá na sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia de papel. Pastor, eu não tenho uma Bíblia de papel, eu quero alertar você a alguma coisa. Você talvez nem esteja com ela hoje, mas compre Bíblias de papel. Compre Bíblias de papel enquanto elas ainda são originais e legítimas. Antes que elas sejam alteradas. Compre Bíblias de papel, tenha na sua casa, compre várias. Guarde, compre várias versões diferentes. Gênesis capítulo 2, 24 a 25 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Que tal a gente ler juntos esse versículo? Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Irmãos, nesse versículo, nós encontramos 4 posicionamentos. Faça assim com a sua mão, dá-me a sua mão assim. Mezanino, mezanino, mezanino. Vocês são o mezanino, mezanino. Diga comigo assim, 4 posicionamentos. Esses 4 posicionamentos nós também poderíamos chamar de 4 votos. E são 4 posicionamentos que, se praticados de todo o coração, podem levar você a desfrutar uma vida conjugal e familiar abundante. Observe aqui comigo, o versículo diz assim: o homem deixará, diga comigo, deixará. O homem deixará o seu pai e a sua mãe. Depois o versículo diz: e se unirá, diga se unirá. Se unirá a sua mulher. E se tornarão, diga comigo, tornarão uma só carne. E a Bíblia diz: o homem e a mulher, diga comigo, viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui nós encontramos 4 posicionamentos, são 4 afirmações fundamentais, e nós faremos dessas afirmações 4 votos, 4 compromissos, que nós vamos assumir diante de Deus. E vocês que são casados, diante dos seus cônjuges, vocês que são solteiros, vão se preparar para viver esses posicionamentos dentro dos seus matrimônios, dentro dos seus casamentos, porque à medida que nós nos posicionamos bem em cima desses 4 princípios ou 4 votos, nós vamos desfrutar de uma vida conjugal e familiar bem-sucedida. E hoje nós vamos começar com o primeiro voto. E justamente em cima dessa parte que diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Diga comigo, o homem deixará
pai e mãe. Irmãos, esse pedaço desse texto, ele nos fala de um voto muito importante, o voto da prioridade. O voto da prioridade. O que é prioridade? Eu vou dar exemplo para vocês, porque prioridade é colocar algo ou alguém em primeiro lugar. Prioridade é dar preferência. Você provavelmente já chegou aqui no nosso estacionamento e você chegou ali e falou assim: puxa, mas não tem lugar. Aí você viu que tinha uns lugares vazios. Aí quando você chegou naquele lugar, tinha uma plaquinha assim: idoso. Aí você fala: não é possível. Você foi no shopping, você quis estacionar, você não encontrou, mas tinha uma vaga lá vazia de idosos. Por quê? Porque eles têm preferência, eles têm prioridade. Eu estou aqui celebrando porque esse ano a pastora Eliane vai completar 60 anos. Irmãos, eu vou entrar na fila do avião junto com ela, porque ela tem prioridade, ela vai na frente. Irmãos, tem aquelas pessoas que são diamante na Gol, diamante na Azul, são top 10 na Latam, não importa a companhia, eles vão entrar depois dela, porque ela tem prioridade. Eles vão falar assim: vamos chamar primeiro as prioridades por lei. Aí vai vir a minha esposa e eu vou falar: eu estou acompanhando ela, cuidando dela. Irmãos, isso é prioridade. Prioridade é quando a pessoa tem por direito uma preferência. Quantos aqui estão casados? Se o seu cônjuge está do seu lado, olhe para ele agora. Não fale nada, porque é muito arriscado. Deixa eu dizer algo para você. Ele tem prioridade. Ela tem preferência. Tem preferência. Não é por causa do cartão de crédito, tem preferência por causa da lei. Você vai chegar para o teu marido e vai falar assim: eu tenho preferência por lei. Faz assim com a cabeça, assim, faz, que já vi que começou a doer. Está ficando difícil. Quem tem preferência é o primeiro, é o mais importante. E a Bíblia diz assim: por essa razão deixará o homem pai e mãe. Quando você estava crescendo, o relacionamento mais importante que você tinha eram seus pais. Quando você estava se desenvolvendo, o relacionamento mais prioritário que você tinha era o seu pai e a sua mãe. Eram as pessoas mais importantes na sua vida. Mas a Bíblia diz que quando você se casa, essa prioridade muda. Ele diz: por essa razão deixará o homem pai e mãe. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. É por isso que eu quero falar especialmente para você que é solteiro, você que ainda não está casado. Muitas pessoas, elas falham aqui, porque a vida de solteiro exige uma conclusão. Para que você entre numa nova estação na sua vida, a vida de solteiro pede uma conclusão. E muitas pessoas concluíram mal a sua vida de solteiro. Algumas pessoas disseram: eu quero deixar a minha casa, eu já não aguento mais o meu pai, eu já não aguento mais a minha mãe, eu já não aguento mais viver essa vida aqui. Então o casamento se tornou para elas uma rota de fuga. Mas porque elas concluíram mal, porque elas não fecharam aquele ciclo de uma maneira abençoada, elas, sem perceber, repetem histórias e vivem novamente situações que elas pensaram que deixariam no casamento, mas agora elas estão pensaram que deixariam na casa dos pais, agora elas estão vivenciando isso dentro do casamento. E às vezes nós pensamos que o problema é o casamento. E o problema não é o casamento, o problema é que se concluiu mal a etapa anterior. Muitas vezes eu estou lá conversando com as minhas filhas e eu falo: olha, aprenda em casa. Suporta esse pai que te enche a paciência. Aprenda em casa essa dificuldade, porque tudo que você não aprender na estação com os seus pais, você vai padecer no seu casamento.
tudo aquilo que você não aprender nessa estação da tua vida e não concluir bem, vai faltar para você na próxima estação. Quando nós nos casamos, existe uma mudança de prioridade. Diga comigo, mudança de prioridade. A prioridade, uma vez que você casa, se torna o seu cônjuge. Ele tem a preferência. Ele tem a prioridade. Ele recebe a maior atenção, ele recebe a preferência, o primeiro lugar, as melhores oportunidades. Quando a Bíblia diz deixar pai e mãe, a Bíblia não está dizendo para você esquecer do seu pai e a sua mãe, ou você desprezar. A Bíblia não diz assim, desprezará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não, porque a Bíblia não se contradiz, ao contrário, a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. Paulo, falando ao livro de Efésios, ele diz que esse é o primeiro mandamento que acompanha a promessa, diz, honra teu pai e a tua mãe e te irás bem em todas as coisas que você fizer. Então a Bíblia não está dizendo que nós vamos deixar de honrar os nossos pais, mas a prioridade agora é o nosso cônjuge. A prioridade agora é o nosso esposo, a nossa esposa. A ideia aqui é você renunciar à prioridade que anteriormente era dada aos seus pais e dar essa posição, diga comigo, posição. Dar essa posição para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo. Quando nós deixamos os nossos pais e nós nos unimos aos nossos cônjuges, o que nós estamos declarando, e por isso a prioridade é um voto, nós estamos declarando que primeiro, Deus é o nosso relacionamento prioritário. Por quê? Porque quando nós colocamos o nosso cônjuge como prioridade, de fato que nós estamos dizendo, Senhor, essa é a sua ideia, esse é o seu plano, e ao colocar o meu cônjuge em primeiro lugar, eu estou honrando a Ti, Senhor, e eu estou dando a Ti o lugar que te pertence, porque Deus é o primeiro, e o nosso cônjuge vem logo depois de Deus. Eu poderia dizer para você que Deus é o um, e o esposo e a esposa é o dois. Quantos aqui estão procurando o dois? Está procurando o dois. Então, enquanto você procura o dois, sua vida precisa ser totalmente dedicada ao um. E nós que já encontramos o dois, precisamos voltar o nosso coração para o um, com todo o nosso coração, porque à medida que nós nos dedicamos para aquele que é o único, isso produz bênção para nosso casamento, porque quando você coloca Deus em prioridade total na sua vida, tudo que está abaixo daquilo entra em ordem, mas quando você tira Deus de prioridade, tudo deixa de ser ordem, não é por isso, tudo sai de ordem, e é por isso que Jesus disse assim, ele falou assim, amarás pois o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com tudo aquilo que há em você, deve colocar Deus em primeiro lugar e o seu cônjuge vem em seguida. E se você ou eu colocarmos o nosso cônjuge em qualquer outra posição, se eu ou você invertermos as prioridades, irmãos, dificilmente nós vamos ter um relacionamento abundante. Dificilmente. Primeiro, nós devemos buscar o reino de Deus. Depois, porque a Bíblia diz isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós começamos por aí. Mas depois a Bíblia vai nos dizer que as mulheres, elas devem se sujeitar aos seus maridos, como ao Senhor. E talvez dizer essa frase pode causar um choque. Nesses dias que nós estamos vivendo, isso pode causar um choque, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui desconfiam que Deus é mais inteligente que você? Deixa eu fazer essa pergunta de novo. Quem aqui já desconfiou que Deus é mais inteligente que você? Faz assim com a mão, assim. Se não tiver, se está sendo difícil, levanta só o dedão do pé aí dentro do sapato que eu estou aceitando. Se você desconfia que Deus é mais inteligente do que você, então você deveria... Não é apenas isso, tá? Se você desconfia que Deus é mais inteligente que você,
E se você confia na bondade de Deus, quantos aqui confiam na bondade de Deus? Se você confia na bondade de Deus, você vai chegar à conclusão de que se Ele colocou isso na palavra dEle, tem um propósito. Talvez essa noite a sua mente vai entrar em conflito, porque talvez você vai estar dizendo, mas por que eu tenho que me submeter a um homem? E o que a Bíblia diz é que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Exatamente nessa ordem. Agora, talvez você, mulher, está se sentindo encurralada pela palavra de Deus nesse momento. Mas essa é a mesma palavra que diz que o homem... Quantos aqui são homens? Diz que esse homem deve amar a esposa como ele ama a si mesmo? Não? Mas a Bíblia não fala, ama o teu próximo como a ti mesmo? Mas parece que o nível para a esposa, como ela é prioridade, é um nível, a régua é um pouquinho maior. Ele diz assim, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? A Bíblia diz que Ele se entregou por ela. Ele se sacrificou por ela. A Bíblia diz que Ele se humilhou e se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele que era Senhor, está vendo aqui? Aquele que é o cabeça, aquele que era o cabeça se fez o menor de todos, se tornou servo. Quantos aqui, homens casados, quantos homens estão casados aqui? Vamos lá, faz assim. Quantos já desconfiaram que você está mais para isso do que para aquilo? Se tornou servo. Você se tornou servo, é isso que a Bíblia diz. Agora, mulheres, olhem para mim. Se você tem um marido que te ama igual Cristo amou a igreja, você não vai só se submeter a ele, você se lança aos pés dele, você se esparrama, você fala, meu Deus, esse marido não dá nem tempo de pedir as coisas para ele. Não é aquele que falou, meu Deus, pastor, minha esposa me pediu para arrumar essa lâmpada e está reclamando. Puxa, só faz 4 meses que ela fez esse pedido. Não. Quantos estão entendendo? Em primeiro lugar, nós buscamos o reino. Se você é mulher, você se sujeita ao teu marido. Se você é homem, você ama ela como Cristo amou. E se você é igreja, quantos aqui são igreja? Você então ama a Cristo como se fosse o seu esposo. Sabe que a Bíblia diz para a mulher, se sujeita ao seu marido como se fosse ao Senhor. Se está difícil para você se sujeitar ao seu marido, você precisa falar, não é por causa dele, é por quem ele representa. Não é por causa dele, é pela autoridade que foi colocada sobre ele. Amem, sujeitem-se esposas aos seus maridos, como se vocês estivessem fazendo isso ao Senhor. Deus projetou o casamento e Ele estabeleceu que esse relacionamento fosse o relacionamento de maior importância depois do nosso relacionamento com Deus. E geralmente, meus irmãos, os problemas do casamento, agora, abra os seus ouvidos. Os problemas do casamento são por inversão das prioridades que Deus tem nos dado, ou às vezes por falta de entendimento a respeito dela. E é por isso que a nossa responsabilidade é proteger o nosso casamento. A nossa responsabilidade, vocês que vão casar, vocês precisam saber disso. Vocês vão se casar e o dia que vocês fizerem votos, a partir daquele dia, a responsabilidade de vocês é proteger esse relacionamento, porque esse é um relacionamento de alta prioridade. Você que é casado, você precisa entender, bom, agora eu me casei, então, tanto eu como ela, ou ela como eu, nós vamos trabalhar para proteger esse relacionamento. E existem, meus irmãos, 2 maneiras de você proteger o seu casamento.
Ou melhor, eu diria que existe uma maneira de você proteger o seu casamento, mas às vezes essa maneira se expressa de duas formas diferentes. Uma muito boa, uma muito saudável, e outra doentia. Na verdade, nós somos chamados para cuidar dessa relação. É como se Deus tivesse dado para você um jardim para você cuidar. Lá no Éden, Ele deu essa atividade para Adão. Mas Ele não deu apenas essa atividade para Adão, Ele deu também para ele uma companheira e que ele deveria cuidar dela. Nossa responsabilidade como cônjuge é proteger o nosso casamento para que esse relacionamento não seja destruído ou prejudicado por outras pessoas, por outras situações ou por outras coisas. Existem duas formas de cuidado, como eu disse. Uma é doentia, a outra é saudável. E essas duas formas são o zelo e o ciúme. O ciúme, meus irmãos, ele destrói o casamento porque ele não é fruto do amor. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúme. Por outro lado, nós vamos ter o zelo. O zelo, ele produz vida porque Deus é zeloso. Diga comigo, Deus é zeloso. O nosso Deus é um Deus zeloso e nós também devemos ser. Deixa eu te perguntar, como você se sentiria se você está andando num shopping com a sua esposa e daqui a pouco atrás dela se aproxima um homem e começa a falar coisas no ouvido dela, dizer que ela é muito linda, que ela é maravilhosa, como você se sentiria? Vamos dizer que é o contrário. Você andando com seu marido no shopping, e então uma mulher para do lado e começa a conversar com ele, fala, olha, por que você não larga essa aí que está com você? Eu poderia te dar um amor muito maior do que ela, eu sou muito mais linda, eu estou muito mais... Como você se sentiria? Fala, pessoal, larga de fingir que vocês são assim tão santinhos. Como você se sentiria? Conta a verdade. O que você faria? Como se chama? Cola brinco. Isso eu nunca tinha ouvido falar. É um tipo, ganha um, né? Alguém está dizendo aqui que é imposição de mãos na orelha. Você, sabe por que você agiria? Porque você tem zelo. Você está cuidando daquilo que foi dado a você. Agora, irmãos, pode ser que não tenha gente que está andando ao lado de você no shopping, mas pode ser que seja um cara que te manda pelo WhatsApp. Pode ser mensagens que você está recebendo de uma pessoa. E às vezes a gente é tão rápido para proteger o nosso cônjuge, mas não somos tão rápidos para proteger o nosso casamento. Eu estava falando hoje de manhã que nós como pastores aqui da comunidade cristã, nós temos alguns protocolos que às vezes parecem meio chato. Outro dia uma mulher chegou para mim e falou, pastor, eu queria conversar com o pastor. Eu falei, ótimo, irmã, você pode conversar com a minha esposa. Não, mas eu queria conversar com o pastor. Eu falei, não, tudo bem, mas você vai conversar com a minha esposa. E ela falou assim, não, mas é que na verdade eu queria ter um tempo com o pastor. Eu falei, sim, você vai falar com a minha esposa. E, irmãos, eu não faço isso porque eu pense que eu sou um monstro. Mas a verdade é que quando eu faço isso, eu estou protegendo o meu casamento. Eu estou lutando pelo meu casamento. Esses dias eu entrei num grupo de pessoas que não são cristãs. Eu precisei entrar nesse grupo porque eu faço parte de uma entidade. E começou muito legal o grupo, mas daqui a pouco começou a aparecer mulheres nuas tomando banho, um monte de coisa assim. Eu falei, cara, não dá para... Aí eu silenciei o grupo. Mas aí depois eu falei, cara, os caras vão pensar que eu estou recebendo isso, ainda que o grupo está silenciado. E pode ser que em algum momento eu me sinta tentado de entrar lá para dar uma olhadinha. Então eu fui lá e saí do grupo. Por quê? Porque eu estou protegendo o meu casamento. Vocês olham assim, mas eu quero falar algo que eu falei hoje de manhã, que eu acho que isso aqui eu até posso falar. Algumas coisas que eu falei hoje de manhã, eu estava meio louco, daí eu saiu meio fora da coisa. Então eu estou mais contido agora de manhã, da noite. Mas há uns anos atrás, há muitos anos atrás, quando eu era pastor de jovens ainda, né? Acho que naquela época eu deveria estar melhor, porque a moça chegou para mim assim e falou, pastor, mas você está gostoso hoje. Falei, mas foi dentro da igreja, aqui no culto.
Foi aqui no culto. Irmãos, sabe o que eu fiz? Eu falei, Eliane, vem cá. A Eliane veio e falou, tá vendo aquela guria lá? Ela fez isso. E a minha esposa não saiu para dar uma voadora nela e outra coisa. Não. Não foi. Ela não recebeu uma imposição de mãos. Não. A minha esposa só falou, tranquilo, fica tranquilo. Cada vez que ela se aproximar de você, eu vou me aproximar também. E como eu era uma pessoa muito assim, eu abraçava, eu dava um beijo no rosto. A partir daí eu comecei a usar cumprimento de mão engessada. Tá bom, fica aí, né? 15 Bíblias Thompson. Tem que enfrentar essa barreira. Por quê? Porque eu estou protegendo o meu casamento. Irmãos, esse é o relacionamento de maior prioridade que Deus te deu. Você foi chamado para proteger esse relacionamento, a lutar por ele. Irmãos, nós estamos falando de zelo. Nós não estamos falando, porque existe um outro problema, que às vezes nós não temos zelo, mas temos ciúme. E o ciúme implica controle. O ciúme implica desconfiança. Eu não vou falar nada com a Eliane, porque imagina se eu falar isso para a Eliane. Ela vai pensar que eu dei bola para a guria. E aí ela vai dizer assim, viu, é porque você deu você. E aí eu vou criar um rolo em casa, porque a minha mulher é muito ciumenta. Irmãos, se vocês têm ciúmes, escutem isso. Ciúme não é de Deus, é do capeta. Tem que tomar cuidado, senão eu estou voltando para aquele lugar, né? Tá bom, calma. Vou voltar aqui para trás, calma. Ciúme não é de Deus. O amor não é ciumento. Se você não se vanglorie do teu ciúme, glória a Deus, irmãos, bem-vindo, Deus te abençoe. Mas nós devemos ter zelo, nós devemos ter cuidado com o nosso casamento, nós devemos zelar pelo nosso casamento. Essa é uma boa resposta emocional. O zelo é uma emoção legítima que nos faz proteger o que é nosso. Quando nós entendemos que eu estou zelando pela Eliane, a Eliane está zelando por mim, eu não tenho medo de falar as coisas para ela. Eu posso contar para minha esposa as minhas tentações, porque a minha esposa ela não desconfia do meu amor por ela. Ela sabe que o meu amor por ela é legítimo, é verdadeiro, e que se eu estou confessando é justamente para proteger o nosso casamento. Então, esposas, permitam que os seus esposos confessem a vocês. Esposos, permitam. Se a sua esposa chega e fala, olha, tem um cara lá no meu trabalho dando em cima de mim. Irmãos, se você é um ciumento, você fala, onde que está o 38 aqui? Onde que fica? Aqui vou pegar, onde que vou, né? Vou lá dar um jeito. Onde está o taco de beisebol? No caso aqui o nosso é um taco de betes. O cabo, para ser mais legal mesmo, é um cabo de enxada. Que eu vou, não, isso não é zelo. Isso não é zelo, isso é ciúme. Aí a tua esposa faz o seguinte, não posso nem contar, senão ele vai armar um barraco aqui no trabalho. Vou perder o trabalho, depois nós vamos ficar numa situação difícil. E como ela é uma mulher prudente, ela não fala nada. Mas se vocês têm zelo, você fala, amor, eu vou orar com você, eu vou estar te cobrindo, eu vou estar aqui guardando. Nós vamos repreender esse capeta, em nome de Jesus. Vamos amarrar essa jezaraca que está aí tentando pegar você, entendeu? Nós vamos amarrar em nome de Jesus. Esse Beuzebu, por quê? Porque qualquer coisa que ameace a pureza e a prioridade do nosso casamento precisa ser protegido, porque o casamento é uma prioridade. É muito importante que a gente entenda isso, que nós estamos falando desse voto de prioridade. O ciúme é pecaminoso, é destrutivo, ele é a perversão do zelo. Ele nasce desse sentimento de desconfiança de um cônjuge para o outro. Mas o zelo, ele surge do compromisso de cuidado mútuo. Levante a sua mão direita comigo e diga assim, eu tenho responsabilidade sobre o meu casamento. O solteiro deveria dizer isso também, porque você está profetizando antecipadamente. Esse impulso de preservação, de proteção do casamento de possíveis predadores. Por favor, olhe para mim aqui, você que está no mezanino também. O casamento tem predadores.
Se você soubesse que para levar o lixo para fora da tua casa, lá fora teria uma onça que fica rodando ali toda noite, você primeiro não ia sair de noite, sim ou não? Tá bom, não tem onça, eu sei, não tem onça na tua casa, tudo bem, não fica me olhando com essa, pô, não tem onça aqui, tudo bem, mas pode ter um malandro lá, um ladrão, tem alguma coisa, tem um perigo lá fora, você no mínimo sairia preparado, se você tem que sair. Por exemplo, eu tenho uma regra pessoal, depois de meia-noite, eu não vou em posto de gasolina nem em farmácia. Pastor, mas você fica doente e fica com o seu carro sem gasolina? Eu falei, não, eu ponho gasolina antes e vou na farmácia antes. Por quê? Porque a possibilidade de ter um enrosco em posto de gasolina e farmácia depois das 11 horas da noite é enorme. É um instinto de preservação. Irmãos, o casamento tem predadores. Esses predadores, às vezes, não são um urso, uma onça, um malandro, não. Às vezes é uma mulher linda. Às vezes é um homem sarado por fora e podre por dentro. Verdade. Às vezes é uma conversa macia. Às vezes é uma viagem que você faz a trabalho no momento que o seu casamento está em crise. O casamento tem predadores e nós somos chamados a proteger, porque o casamento é uma prioridade. Diga comigo, o casamento é uma prioridade. Quando o tempo, a força, os recursos que legitimamente pertencem ao seu cônjuge, elas são entregues ou para algo ou para alguém que não deveria ser o alvo dessa dedicação, começa a surgir um sentimento de que algo está errado dentro do seu coração. E quando algo está sendo tirado ilegitimamente, a gente vai experimentar a necessidade de proteger o relacionamento, e isso se chama zelo. Se uma coisa é prioridade, nós vamos cuidar disso. Se algo é uma prioridade, nós vamos dar atenção para aquilo. Vocês lembram durante o namoro de vocês? Alguns de vocês lembram que está acontecendo agora, outros não lembram porque faz muito tempo, outros porque também nunca namoraram, mas isso não é nenhum problema. Ainda. Mas, normalmente no namoro, olha só, irmãos, quando eu namorava a Eliane, eu ligava para ela todos os dias. Eu sei, alguns estão me olhando aqui, tem um pessoal jovem que está me olhando, o que é isso, ligar? Já vou explicar para você. Eu vou piorar, porque eu ligava de um orelhão. E era um telefone vermelho, a gente tinha uma moedinha assim, que era marcada, que se chamava ficha de telefone, é por isso que a gente fala, caiu a ficha. Isso, eu sei, não sabe o que é, por isso estou tentando explicar aqui, né? Quantos aqui conheceram o orelhão? Levanta a mão aí, vocês estão perdendo, calma aí, tem muito mais gente que sabe do que não sabe, mas assim, e aí eu lembro, comprava aquela ficha de telefone, ligava para minha namorada, oi amor, aí ia começando a formar fila atrás da gente. Tinha o cara que precisava chamar o táxi, o cara que precisava, e a gente estava nem aí para ele, o cara que o filho estava morrendo, precisava ligar para o hospital, você falava só um pouco, isso aqui é prioridade, você está lá e tal, e aí daqui a pouco você tira do bolso assim um monte de ficha, e começa a botar ficha, porque é uma conversa que não acaba nunca. Você se preocupava em sair com ela, sair com ele, você dava total atenção, se sacrificava para suprir as expectativas, defendia o relacionamento de qualquer coisa que interferisse. Mas aí a gente casa e as prioridades vão mudando, às vezes vem os filhos, daí um dos cônjuges começa a dar mais atenção para o filho do que para o cônjuge. Deixa eu dizer algo para você. Lá em casa nós falamos para as nossas filhas, a gente fala assim, olha, em primeiro lugar é a sua mãe, vocês depois. Por quê? Porque essa é a ordem de prioridade. Às vezes minha filha vira para minha esposa e fala assim, mas mãe, você faz tudo pelo pai, você vai fazer isso para ele? Ela fala, vou porque você vai embora, eu vou ficar com ele. A gente vai continuar junto.
porque esse é o relacionamento mais importante. Os filhos são importantes, as crianças são importantes, irmãos, são importantíssimos, mas eles não são a prioridade dada por Deus. Eles não são, nos relacionamentos humanos, eles não são a prioridade número 1, eles são a prioridade número 2. Eles vão esperar, eles não vão dormir no meio da tua cama, e daí você não tem sexo há 60 dias, porque tem uma criança no meio da sua cama. Não, eles vão dormir no quarto. Eles vão ter o quartinho deles. Alguém falou a verdade. Nesse momento tem uns homens aí que até sapatearam. Aleluia. Que bom que o pastor está falando isso. Isso, vai, faz isso. Bagunça que... Meu tempo já acabou faz tempo, mas aqui hoje eu ainda tenho mais. No caminho até o altar, o casal tem prioridade total no relacionamento. Mas às vezes após o casamento, eles descuidam do voto da prioridade. Muitas mães colocaram os filhos como prioridade. Muitos maridos fizeram dos amigos do futebol prioridade. Muitos maridos, agora eu vou pegar. Muitos amigos fizeram do videogame a prioridade. Deixa eu te falar uma coisa, a cama é muito melhor do que o videogame. É uma vergonha. Homens, ixi, calma aí, tem que tomar cuidado. Irmãos, não é possível que nós estamos vivendo um dia onde os homens gostam mais de videogame do que daquilo. Misericórdia. A minha esposa falou, calma. A gente tem casais que estão mais envolvidos na carreira do que no casamento. E a carreira destruiu o casamento. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que eles rejeitaram propostas muito boas de trabalho, porque essas propostas separariam eles. E eles entenderam que o casamento era a prioridade, vem antes do dinheiro, vem antes dos filhos, vem antes do bem-estar, vem antes de qualquer coisa. Eles entenderam esse voto. Não importa, meus irmãos, a causa que seja, nós precisamos proteger o nosso casamento. E aqui você não pode substituir por nada. Eu vou dar alguns exemplos, mas você pode trazer na tua mente o seu. Sejam amizades, sejam trabalhos, sejam estudos, sejam os sogros, sejam projetos, sejam viagem, seja família, seja filho, seja lazer, seja qualquer outra pessoa. O ponto é o mesmo. Vocês não devem permitir que nada e ninguém ocupe a prioridade que o seu cônjuge tem na relação com você. Você tem que ser tipo meio, nesse quesito precisa ser meio Rambo, armado e perigoso. Você tem que dizer, não, eu vou proteger essa relação. Eu contava de manhã que um irmão me procurou, falou, pastor, contratei uma secretária, muito abençoada, e ela usa cada roupa, pastor. Ela chega no trabalho para falar comigo, ela se esparrama na mesa do escritório. O que eu faço, pastor? Eu falei, quem é o chefe? Ele falou, sou eu. Manda embora. Protege teu casamento. Ah, não dá para mandar embora, então compra uma foto da tua esposa. Ah, pastor, estamos fazendo um book, meu irmão, pelo amor de Deus, tira no celular, vai lá, imprime e põe uma foto daquelas assim, ó, A5 na tua mesa de você com a tua esposa. Quando a mulher você chegar, fala, escudo da fé. Se protege. Se você permitir que qualquer pessoa, compromisso ou coisa, sem importar o quão bom isso seja, tome o tempo, a força e a dedicação que legitimamente pertence a seu cônjuge, você estará quebrando o projeto de Deus para o casamento. Precisa ouvir isso de novo. Abra os ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você permite que qualquer pessoa, qualquer compromisso,
qualquer coisa, sem importar se isso é bom ou importante, não importa o bom ou importante que seja, se você permitir que isso tome a força e a dedicação que legitimamente pertence ao teu cônjuge, você vai estar quebrando o projeto de Deus para o teu casamento, e aí depois não adianta dizer que o casamento não deu certo. Foi você que não colocou o teu casamento debaixo das prioridades de Deus. Deus em primeiro lugar, seu cônjuge em segundo lugar, e essa é a ordem de Deus. Foi um amenzinho assim fraco, né, para um negócio desse tão forte. Se você não corrigiu o problema, deixa eu te dizer, sérios danos podem ser causados e podem até destruir o teu casamento. Deus projetou o casamento para que ele melhorasse à medida que o tempo passa. Eu vou falar isso de novo, porque tem mais ou menos 3% acreditou nisso. Mas é verdade, Deus, a Bíblia fala isso, irmãos, que é de força em força, de glória em glória, brilhando mais e mais, de fé em fé. Tinha o pastor Jack Chisler, né? Lembra? O pastor Jack Chisler é um senhorzinho que ele faleceu com 94 anos, mas ele vinha pregar aqui na igreja quando ele tinha 80 anos. Naquela época o pastor Alisson ainda era um moleque, um jovenzinho aqui da igreja. E eles reuniram uma turma para lá perguntar: pastor Jack, conta pra gente, o senhor ainda faz sexo? E daí o Jack Chisler falou: meu filho, você não tem que perguntar se eu faço, você tem que perguntar quantas vezes por dia. Eu falei: meu Deus, com essa idade, acho que eu vou pedir para ele orar por mim. Irmãos, Deus projetou o casamento para que melhorasse. E para que o casamento funcione assim, ele precisa ser prioridade para você. Para que o casamento funcione assim, ele precisa ser prioridade, porque o amor começa com prioridades. Quem sabe você está aqui hoje à noite e você se criou num lar onde o trabalho era prioridade. Talvez na tua casa a prioridade era o bar. Quem sabe você pensa, e você está aqui e você pensa que os filhos precisam ser mais valorizados do que o seu cônjuge. E talvez Deus precisa mudar a tua mente. Talvez Deus está confrontando a tua mente hoje. Porque se nós queremos amar e treinar os nossos filhos, um relacionamento profundo com Deus e um relacionamento amoroso com o seu cônjuge, é a coisa mais importante que você pode dar ao seu filho. A maior atenção, o maior cuidado, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho é um relacionamento profundo com Deus e um relacionamento amoroso com o seu cônjuge. Nós não estamos fazendo nenhum favor para os nossos filhos quando nós sacrificamos o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a nossa esposa por causa deles. Você não está fazendo favor a eles. Então por isso, essa noite eu venho dizer para você, se você quer viver um casamento extraordinário, comece com o voto número 1, prioridade. Prioridade. Aos solteiros que estão aqui, eu quero dizer isso para vocês. Nós estamos falando sobre prioridade entre um casal e para o outro, mas o foco aqui são prioridades. Isso vale tanto para solteiros como para casados. Porque quando nós invertemos as nossas prioridades, o primeiro relacionamento sofre, que é o nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento de maior prioridade, nossa vida inteira entra em desordem. Inclusive existem pessoas solteiras que elas acreditam que os problemas delas acabarão se elas se casarem. Ou escute isso, é verdade, tem gente solteira que pensa assim: para resolver todos os meus problemas eu preciso me casar. Quantos casados já descobriram que isso daí é um sofisma terrível, né? A gente sabe que só muda de casa e potencializa. A gente que é pastor muito tempo, então quando a gente era pastor de jovens, era muito fácil aconselhar, porque a gente só tinha que resolver o problema de uma pessoa. Mas quando você tem que aconselhar um casal,
é um embrolho, porque são duas cabeças, duas atitudes, dois pensamentos. Não é fácil unir. Essa é só uma graça de Deus. Os problemas não terminam no casamento, você que é solteiro. O importante é que você que é solteiro, você se lembrar que a prioridade número 1 deve ser o Senhor para você, estando casado ou não. Porque se Deus deixar de ser prioridade, tanto para quem é solteiro como quem é casado, as demais prioridades vão entrar em desordem. Não é verdade que a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam? Se Deus não está no centro, se Deus não está ocupando o lugar dele, em vão trabalha você. Mas se Deus estiver no centro, como prioridade número 1 na sua vida, Ele vai nos ajudar a pôr a nossa casa em ordem, sejamos nós casados ou sejamos solteiros. Essa noite eu quero dizer para você, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, coloque Deus em todos os seus caminhos. A Bíblia diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai arrumar o teu caminho, Ele vai endireitar a tua vida. Coloque Deus no centro de tudo. E então, permita que Ele fale na tua vida, dirija você para ordenar as suas prioridades. Que tal essa noite nós nos liberarmos para fazer esse voto? Porque muitas vezes nós somos desafiados a querer confiar na nossa própria sabedoria, na nossa própria compreensão, e a Bíblia diz, não se apoia na sua própria sabedoria, não se apoia na sua própria compreensão, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Às vezes a gente está esquecendo de confiar no Senhor, como eu disse hoje, às vezes confiar no Senhor é aceitar que a sua mentalidade vai ser contrariada. Escute aqui, olhe para mim um instantinho, escute isso. Eu já fiz essa pergunta hoje, vou fazer de novo. Quantos até agora já estão convencidos que é possível que Deus seja mais inteligente que você? Reconhecer Deus em todos os seus caminhos pode fazer com que a sua mentalidade seja contrariada. Talvez para você, nunca você pensou em pôr o seu cônjuge num nível de prioridade nessa magnitude. Mas essa noite Deus está confrontando você e está dizendo para você, se você começar a pôr as suas prioridades em ordem, a sua vida vai se alinhar, o seu caminho vai se endireitar, e Deus vai conduzir você de glória em glória, de força em força, brilhando mais e mais, até que seja um dia perfeito. Você crê nisso? Pode ficar de pé comigo, eu quero orar com você essa noite. Confiar na orientação divina é um ato de humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Irmãos, eu não quero ser guiado por ideologias. Eu valorizo a sabedoria humana, eu valorizo a psicologia, eu valorizo aqueles que têm inúmeros ensinamentos para nos dar. Eu pessoalmente fui para a faculdade, eu fui estudar. Não considero que a sabedoria humana é algo para você jogar no lixo. Mas a verdade é que a ciência, o que ela falou há 50 anos atrás, esse ano pode ter mudado. Mas aquilo que Deus falou lá do início, a Bíblia diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A verdade é que esses princípios continuam valendo, esses princípios, eles produzem vida. E quem está vivendo e atentando para esses princípios da palavra de Deus, estão experimentando vida. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então quando você diz, Deus, eu quero... Não é que eu quero ouvir o que o pastor está falando, não é fazer o que a igreja está mandando. Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, aplicar a Tua palavra à minha vida.
ela é mais importante do que as ideologias, ela é mais importante que as filosofias, ela é mais importante do que todo conhecimento humano. E quando eu me inclino para essa palavra e deixo ela dirigir a minha vida, eu vou colher vida, porque a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne, colhem da carne corrupção e morte, mas os que se inclinam para o Espírito, do Espírito, colhem vida e vida eterna, colhem vida e paz. E Deus quer fazer isso na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Mas nós vamos precisar decidir essa noite a fazer um voto. Eu queria que você que está casado aqui, vamos pedir a todos, feche os seus olhos. Eu quero primeiro falar com você que está casado. Traz à tua memória aquele dia no altar, onde você fez votos. Traz à tua memória. Tenta lembrar como estava vestida a tua esposa, como você estava vestido. Você que está solteiro, olha para o Senhor essa noite, porque também o casado que está aqui vai precisar colocar os olhos no Senhor. Olha um pouco para mim aqui, eu quero dizer algo para vocês. Em alguns casamentos, ultimamente que eu fiz votos. E quando eu terminei de fazer os votos, eu falei, eu quero dizer uma coisa para vocês, foi lindo esses votos, mas vocês são incapazes de cumprir. Os noivos me olharam, falei, é verdade, vocês prometeram, foram sinceros, mas vocês não são capazes de cumprir esses votos não. Se depender de vocês, vocês vão falhar. E é por isso que vocês precisam da graça de Deus. Porque quando nós estamos ligados naquele que é o primeiro, quando a nossa aliança maior está fixa naquele que é o Todo-Poderoso, é fácil a gente manter alianças aqui na terra. Mas quando a gente quebra a aliança com Ele, a gente sai quebrando a aliança com todo mundo. Vocês precisam da graça. Eu quero dizer algo para você. Essa noite Deus tem graça para a tua vida, para você cumprir o plano dEle, para fazer a vontade dEle. Feche de novo seus olhos. Está lembrando aí desse dia que você fez votos? Hoje nós queremos acrescentar um voto. E o voto é esse: Deus será a minha prioridade número 1, e você será a próxima. Deus será a minha prioridade número 1, e a próxima pessoa mais importante na minha vida, a prioridade mais importante será você, meu cônjuge. Deus quer colocar esse voto dentro do teu coração, esse desejo dentro do teu coração, o voto da prioridade. Então talvez quando terminar essa reunião, você vai ter que voltar para o seu marido, você vai ter que voltar para a sua esposa. Vai ser lindo se você puder olhar nos olhos dele, nos olhos dela, e dizer: você é a minha, depois de Deus, você é a minha prioridade máxima. Depois de Deus, você é a prioridade máxima na minha vida. Vamos treinar? Vamos treinar? Olhem para mim um pouquinho. Solteiros já vão treinando, porque daqui a pouco aparece aí na tua frente alguém para você falar. Olhem para mim aqui e diga assim: o meu voto é que Deus será a prioridade número 1 na minha vida, e o meu cônjuge será a próxima e mais importante prioridade na minha vida. Foi bom isso? Fez bem? É um bom treino? Vamos lá. Mezanino, vocês estão vivos aí? Estão aí comigo? Estão aí comigo? Estão aí comigo? Vamos fazer juntos? De novo, diga comigo: o meu voto é que Deus será prioridade número 1 na minha vida, e meu cônjuge será em seguida a prioridade mais importante da minha vida. Ou até rimou dessa vez, hein? Você crê e concorda? Pode dar um aplauso ao Senhor.